Quantos casos que a gente vê por aí, né? De pessoas que acabam entrando em rio, represa e perdem as vidas. Essa aconteceu e a Rafaela Vitiello vai trazer detalhes pra gente. Como eu falei, Salto Grande. Rafaela, quem era esse influenciador? Ele estava gravando vídeo, eu sei que ele era morador de Paulínia, mas como ele acabou? Como aconteceu esse incidente, essa tragédia na represa? Bom dia para você, Vitão. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. Então, esse MC, ele, como você disse, né, ele também era influenciador. Ele se chamava Diego Cauã Oliveira dos Santos, tinha apenas 20 anos e era influenciador e MC. Ele era conhecido nas plataformas digitais como MC Dieguinho MD. E ele morreu afogado na terça-feira. Ele e mais 2 colegas influenciadores estavam brincando na represa do Salto Grande, na região da Praia Azul, na cidade de Americana, e eles primeiro estavam dentro de uma caixa d'água de plástico, quando o MC ele teria tido uma crise de pânico e então acabou pulando nessa represa. Segundo esses amigos que estavam com ele, antes dele pular, ele teria dito várias palavras, frases desconexas sobre Satanás estar falando na cabeça dele e sobre ele também ter medo da morte. Os amigos que estavam junto tentaram tirar ele da represa, mas não foi possível. Inclusive, Vitão, a gente tem um vídeo desses 2 colegas que estavam com ele e a gente vai ouvir o depoimento deles contando como tudo aconteceu. Que a gente entrou ali numa caixa da água para brincar, coisa que a gente fazia sempre. E aí ele entrou, nadou até a gente, derrubou a gente na caixa da água. A gente foi nadando, voltou para a margem. Chegando na margem, ele falou: não, agora a gente vai lá dentro, eu e você. E foi eu e o Diego lá dentro, ele foi fora nadando. E levando a gente tava tipo num dia feliz, tipo umas 3, 4 horas da tarde, a gente tava dando risada, brincando. E do nada ele começou a falar umas coisas tipo muito doidas dentro da caixa d'água. Ele dizia que tinha medo de morrer, porque ele não sabia nada direito, não entendi direito. E ele me abraçou e falou: te amo, pá, não sei o que. Aí eu virei pra ele e falei: para de falar besteira, irmão, nós vai chegar lá na frente de novo, nós todo dia faz isso, ele sempre entrou com a gente. Nós vai entrar lá de novo, não sei o que. Ele falou: coisas que o cara lá de baixo tá colocando na minha cabeça, e pulou. E quando chegou perto dele, eu lembro que ele gritava ainda pelo nome dele: me salva, me salva, me salva. E eu falei: irmão, dá a mão. Dei a mão pra ele e comecei a nadar. Na hora que eu comecei a nadar, tudo normal, achei que eu conseguia salvar ele. Ele pegou, bateu na minha mão assim e tipo levantou a cabeça e olhou pra mim e falou: morri, irmão. Ele e esses 2 colegas, eles tinham um grupo, né? Eles eram formados, esse grupo ele era formado então pelo Diego Cauã, o Carlos Henrique e o Diego Pedicino. E eles estavam morando, Vitão, numa casa de influenciadores, inclusive na Praia Azul, em Americana. E eles tinham um forte laço de amizade, se conheciam bastante e eles já tinham morado, inclusive, em outras casas para gravação de conteúdo, inclusive até em outras cidades, como Belo Horizonte. Segundo o Carlos, que é o outro colega que estava com ele, esse grupo, eles 3, eles estavam no local, nessa casa fazia 5 dias e eles usavam sempre essa caixa d'água para gravações. Então já era comum eles brincarem na água, brincarem inclusive dentro dessa caixa d'água e nunca tinha acontecido nada parecido. Mas eles já tinham... O Carlos também comentou que o Diego, que teve a crise de pânico e se jogou, ele já tinha chegado a perguntar pro Carlos se caso ele caísse no rio, se caso o MC caísse no rio, se o amigo daria a vida para salvar a vida dele, e o Carlos respondeu que sim, que ele daria a vida dele para salvar a vida do colega. E quando ele se jogou na água, o amigo Carlos, que estava no vídeo também, ele tem 25 anos, ele arrastou o corpo do MC por mais ou menos 12 metros e ele estava só a uns 15 segundos
para chegar na beirada. Então, ele estava bem pertinho da beirada, mas ele não conseguiu, porque o corpo do MC se afundou de vez e ele começou também a se afundar. Então, ele teve que se soltar para também conseguir salvar a sua vida e também não acabar morrendo. Então, os amigos em seguida já ligaram para o corpo de bombeiros, eles fizeram essa busca na represa e o corpo foi localizado mais ou menos a uma profundidade de quase 3 metros, tá? E a polícia militar também foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. Então, o corpo do MC foi velado na manhã de hoje, na cidade de Paulínia, que é onde a família dele mora, e aí tudo aconteceu, então, na terça-feira. Esses dois amigos que a gente viu o vídeo, eles deram um depoimento e todo mundo está bem comovido com essa situação, né, Vitão? A história é um pouco ainda estranha, né? Não estou falando que é uma história de fato algum, estou falando que é uma história mentirosa, coisa do tipo. Não, nada disso. É o relato do amigo deles, que é o Carlos. Só que, assim, a forma como o Dieguinho, né, falou com eles que era estranha, falando sobre morte, falando sobre morrer, e de repente, no local onde eles já tinham ido, já tinham um certo conhecimento, ele acabou, parece que se afogando. Ao que parece que deixou o corpo cair, né? Perdeu as forças. A gente não sabe, não posso julgar nem falar nada sobre o que teria acontecido no local. E acho que o Carlos tenha, com muita amizade, os dois tenha feito de tudo para salvar a vida do Dieguinho, mas não conseguiu, até porque teve que salvar também a própria vida. Então, é muito estranho o que disse, né, momentos antes, minutos antes, esse rapaz, esse influenciador digital, para o melhor amigo dele, sendo que eles já tinham entrado no local e nada tinha acontecido. Nesse mesmo local já tinham passado por ali, por diversas vezes, por mais que tivessem só 5 dias ali perto da represa de Salto Grande Americana, mas já tinham ido no local várias vezes e nunca tinha acontecido nada. Então, é estranho. A polícia, obviamente, tem perícia, tem um fato, né, todo pericial que vai explicar em relação à morte, se ele teve um mal súbito, não teve, se ele teve alguma outra coisa que levou ao afogamento, enfim, todo o trabalho agora da polícia para gerar esse inquérito, ver direitinho o que aconteceu. Até então, uma fatalidade enorme, e a gente se comove bastante com a família desse garoto novo, né? Cheio de vida pela frente, cheio de planos aí, cheio de ideias, garoto que gostava de gerar bastante conteúdo para a rede social. Então a gente espera que, né, mãe, pai, família, os amigos aí, o Carlos, o outro Diego, né, consigam receber nossas energias positivas em relação a toda essa dificuldade e, claro, esse sentimento, essa tristeza toda que eles estão passando. Obrigado, viu? Obrigado, Rafa Vitiello.